Glória a Deus, gente. Essa manhã, como eu falei, o tema do nosso congresso, o tema dessa nossa reunião de hoje é o desejo do nosso coração é levantarmos uma igreja de discípulos, amém? E nós cremos que Deus ele está interessado em levantar uma igreja, levantar uma geração de pessoas que verdadeiramente vivem os princípios e os valores do reino de Deus. Faz sentido isso? Cada vez mais nós temos visto e vendo que as pessoas têm menos interesse de viver os princípios e valores do reino de Deus. Elas querem as mãos do Senhor, é ou não é? Elas querem as bênçãos de Deus, ela quer aquilo que Deus pode fazer, mas às vezes não quer o abençoador, não quer aquele que verdadeiramente pode fazer todas as coisas. E o desejo do Senhor não é apenas fazer uma igreja cheia de pessoas. O desejo de Deus não é apenas ter um templo com 5.000 pessoas, porque o Senhor não está importado em quantidade, mas Ele está importado em qualidade. Faz sentido? Que adianta ter 35.000 pessoas, dos 100 pessoas, não está assim para nós, né? 35.000 às vezes é uma realidade muito grande, mas que adianta ter 100 pessoas, 120 pessoas, 130 pessoas dentro de um lugar, mas tem 10, 15 que verdadeiramente estão interessados com Ele e com aquilo que Ele está fazendo. Essa manhã eu quero trazer e chamar a nossa atenção para falar sobre como nós podemos viver um relacionamento público e crescente com Jesus. Amém? Através dessa perspectiva de sermos discípulos. Jesus está procurando pessoas que vivem o caráter de Deus e que estão dispostos a viverem a vontade de Deus a todo custo. E como as pessoas verdadeiramente vão ver Jesus através de nós, como as pessoas vão reconhecer e saber quem verdadeiramente é Jesus através da vida dos seus filhos, através da minha vida, através da sua vida. Se nós não vivemos aquilo que Deus espera de nós e não formos verdadeiramente discípulos de Jesus, primeiro de tudo, nós não estamos adorando e glorificando ao Senhor como Ele merece. Amém? Segundo de tudo, nós não estamos sendo congruentes com a nossa própria vida, nós estamos nos enganando, achando que estamos vivendo uma coisa, mas não estamos. Faz sentido? E a terceira coisa, nós estamos fechando as portas de pessoas conhecerem ao Senhor. Nós estamos deixando de honrar e glorificar a Ele. Amém? Estão comigo aqui? Nosso pastor, querido pastor Márcio Valadão. Quem conhece o pastor Márcio Valadão? Ele é incrível, né? Sim. Filho. Ele fala uma frase que é muito interessante, que ele diz assim, olha, todas as reuniões que a gente tem com ele toda semana, ele fala essa frase toda a semana. A gente até já sabe, a gente termina, completa para ele assim. Ele diz assim, filhos, as pessoas, elas ouvem com os olhos. Ele diz assim, as pessoas ouvem com os olhos. De nada adianta você ter um bom discurso, você ter bons argumentos, mas o seu exemplo não prova isso que você vive. As pessoas, elas estão todo o tempo nos observando. Elas estão todo o tempo olhando para nós. A gente fala, eu sou de Jesus, mas se a nossa vida não aponta para Jesus, há uma distância muito grande ali. E a pessoa pode olhar para nós e falar, pô, você é hipócrita. E como eu disse antes, a pior hipocrisia que tem não é aquela que o outro vê em nós. É aquela que nós mesmos temos e não conseguimos enxergar. Amém? Então eu queria que rapidamente a gente pudesse perguntar, eu queria que a gente pudesse analisar assim, hoje, a sua forma de viver, com a forma como nós estamos vivendo, a nossa forma de fazer vida, sob a perspectiva de que nós somos de Jesus, ela verdadeiramente, o nosso caminhar, ele agrada a Deus ou ele desagrada a Deus? Hoje a conduta que eu tenho, a forma como eu vivo, ela expressa que verdadeiramente eu sou um discípulo de Jesus ou eu não sou um discípulo de Jesus? Será que Jesus está contente com a forma que eu vivo ou Jesus não está contente com a forma que eu vivo? Será que a forma que eu vivo glorifica a Deus e dá a oportunidade de pessoas conhecerem a Ele, ou a forma como eu vivo não glorifica a Deus e não dá a oportunidade de pessoas verem a Ele? Queria que você pensasse isso no seu coração rapidamente, fizesse uma autoanálise. Escreva um artigo com 1000 palavras. Então, quanto mais de Jesus as pessoas verem em nós, nós daremos a oportunidade de Jesus ser conhecido, Deus ser glorificado e essas pessoas serem salvas e transformadas. E isso serve de testemunha e prova do nosso crescimento em Jesus e de que nós estamos nos tornando cada vez mais um discípulo de Jesus. Como eu disse, quando nós estamos vivendo aquilo que Jesus espera de nós, nós estamos sendo
purificados, nós estamos sendo transformados, nosso senso de intimidade e de identidade com Jesus, ele é aumentado. Com isso, a nossa vida glorifica ao Senhor, as pessoas veem isso através de nós, elas querem saber mais de Jesus, elas querem saber mais de Deus. Isso alimenta a nossa fé e prova de que Deus conta conosco para o plano de salvação dele, mas mais do que tudo, a nossa vida e agora a vida dessa nova pessoa aponta para Jesus e dá a glória para ele. E nós precisamos entender que, como discípulos de Jesus, não quer dizer que Jesus é o nosso discípulo, que ele segue aquilo que a gente quer. Quando eu falo que nós somos discípulos de Jesus, nós seguimos aquilo que ele quer. O sujeito da frase e o responsável da ação se torna Jesus. Faz sentido? Quantos aqui se consideram discípulos de Jesus ou discípulas de Jesus? Levanta a mão. Não, gente, faça favor, vamos levantar todo mundo a mão. E o pé? Não, quantos se consideram discípulos de Jesus ou discípulas de Jesus? Quantos de nós sabemos verdadeiramente o que é um discípulo? Eu quero dizer nessa manhã rapidamente o que verdadeiramente é um discípulo. Um discípulo vive, se você está anotando, toma suas notinhas aí, porque isso é importante para a sua vida, amém? O que é um discípulo? Um discípulo vive de disciplinas e não de sentimentos. Pegou essa? Essa é a mais light. Brincadeira, gente. Um discípulo, ele vive de disciplina e não de sentimentos. Então não é pelo aquilo que eu sinto. Sinto Jesus hoje, eu vou agradar e vou viver ele. Sinto Deus agora, vou adorar mais a ele. Não, um discípulo verdadeiro, ele vive de disciplina. Disciplina é constância. Disciplina é processo, é viver fazendo repetidamente, é treino, é você fazer aquilo repetidas vezes, porque você sabe que é o certo a ser feito, amém? Não apenas sobre aquilo que eu estou com vontade de fazer hoje ou não estou com vontade de fazer. Este é um discípulo de Cristo, um aprendiz, um seguidor do Filho de Deus. O dicionário define discípulo como um aluno ou seguidor que aceita a ajuda e espalha os ensinamentos do seu mestre. Ou seja, um discípulo é como um aluno ou seguidor que aceita e ajuda a espalhar os ensinamentos do seu mestre. Então, primeiramente, o discípulo ele aceita o que o seu mestre diz, ele aceita e depois ele ajuda a espalhar esses ensinamentos. De acordo do grego, que eu falei que é bom usar o grego porque parece que a gente estudou mesmo, a palavra discípulo no grego ela significa aprendiz e a palavra raiz indica pensamento por esforço. Jonathan, o que isso quer dizer? A Bíblia fala e afirma através dos exemplos de discípulos e pela definição de discípulo que o discípulo ele faz e assim ele aprende. Ficar sentado em uma sala de aula acumulando informação não faz de nós um discípulo, nem é a melhor maneira de qualquer um de nós aprender. Aprendemos melhor quando nós fazemos, ou seja, aprendemos as palavras de Jesus quando colocamos elas em prática. Faz sentido isso? Não tem como eu ser um discípulo só ouvinte. Não tem como eu falar, eu sou discípulo de Jesus, onde eu só escuto as palavras boas dele, maravilhosas, ou eu analiso, faz sentido ou não, mas eu retenho ela para mim e eu não executo. Faz sentido que a melhor forma que tem de aprendizado é aquela que a gente faz? A gente aprende fazendo, é a melhor forma, né? Não sei vocês, mas eu, dessa forma. Então, um discípulo, ele é alguém que vive em Cristo, não teorizando apenas sobre isso, não apenas lendo sobre isso, não apenas estudando sobre isso, mas vivendo essa realidade. Os discípulos que agem geram frutos. Quantos querem gerar frutos em Deus? Em todas as áreas da sua vida. Então nós precisamos entender que um discípulo é aquele que aprende, aceita e ajuda a disseminar os ensinamentos do seu mestre. O discípulo é aquele que responde através de práticas, é aquele que é disciplinado, não é movido por sentimentos, e é aquele que não apenas fica se inflamando, se enchendo. Ele age, ele pratica, ele se move. E eu quero te dizer essa verdade: seguir a Cristo não é apenas adotar certas crenças, é adotar determinadas ações. Você concorda com isso? Acho muito louco quando Jesus ele começa a pegar os discípulos dele, ele olha pro carinha lá no barco lançando rede, ele falou: para de lançar rede, para de pescar peixe, agora você vai pescar homem. Aí ele chega para outro: para de ficar cobrando impostos aí, vem para cá trabalhar no meu reino. Aí eles estão caminhando com Jesus, enquanto Jesus está pregando, quando Jesus está ministrando, ele já olha para um e fala: vai lá e pega o pão, pega o peixe daquele menininho, vai lá e pega os cestos, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Aí quando os discípulos lá em Lucas 10, se eu não me engano, nem estavam tão prontos ainda, Jesus já chega para eles e fala: quer saber?
vai de 2 em 2 aqui, vai pelos vilarejos, vai pelos lugares, começa a curar os enfermos, começa a trazer libertação para aqueles que estão endemoniados, começa a falar da palavra de Deus, vai de 2 em 2 para que vocês não se percam, mas vai. E a Bíblia diz que conforme eles iam indo e fazendo junto com Jesus, eles iam crescendo, eles viam a manifestação de Deus. Ao mesmo tempo que eles faziam, eles estavam sendo treinados, eles estavam sendo purificados, eles estavam sendo formados, transformados por Jesus. Eles estavam verdadeiramente vendo que ao passo que eles faziam, eles mudavam realidades. E aí quando eles chegavam depois para pertinho de Jesus, Jesus chegava para eles e falava: ó, tá vendo aquilo que vocês fizeram? Isso é isso. Tá vendo aquilo que vocês moveram? O ensinamento é esse, o princípio é esse, a verdade é essa. Então Jesus sempre tratou isso com a gente na forma de prática, de vivência, é ou não é? E como nós estamos vivendo a nossa vida hoje? Será que nós estamos respondendo a todos os comissionamentos que Jesus tem nos dado? Será que nós temos verdadeiramente, vivido uma vida que de fato agrada a Deus e de fato representa que nós somos filhos de Deus? Vai ser light, gente, eu prometo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Tem sim, tem 2 cartas de Tessalonicenses, e é no Novo Testamento. Tem gente que fala, né? Será que a minha Bíblia tem? Tem sim. Sua Bíblia tem, Júnior? Tem. Como é que é Tessalonicenses em inglês, você sabe? Tessalonicenses. Oh, Tessalonicenses. Por que você não está dando aula de inglês aqui com a galera? Oi? Eu vou. Por favor. Vai ser inglês de mineiro. Inglês de mineiro? A gente já fala, né? Why so. Why so? How I so? How I so? Ó. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao 12, o título diz: Vivendo uma vida para agradar ao Senhor, para agradar a Deus. Paulo está falando o seguinte, vamos ler juntos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, ou pela maneira pela qual você deve viver e como viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continues progredindo cada vez mais, porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Diga isso, a vontade de Deus é a nossa santidade. Glória a Deus. Ei, Jesus. Vamos ler de novo, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta maneira ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santidade. Glória a Deus. Repita isso. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santidade. Posso ouvir um amém aí, galera? Hoje. Cantaram músicas mais antigas hoje, eu já vou estar mais aqui hoje. Dessa maneira, versículo 8. Dessa maneira, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Quantos são gratos porque Deus nos dá o Espírito Santo? Amém. Versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente. Cuidado que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Amém? Bom, nesse capítulo aqui o apóstolo Paulo está fazendo exortações para a igreja de Tessalonicenses. Então nesses primeiros 8 versículos ele traz a doutrina sobre a impureza, ele fala sobre termos um caminhar puro diante de Deus, e depois os versículos 9 até o 12 ele fala de coisas práticas como manter o amor fraternal entre os irmãos e como nós temos uma vida tranquila e digna diante do Senhor. Só para trazer um contexto para nós,
Tessalônica era a capital da província romana, ou seja, a segunda maior igreja que Paulo plantou dentro dessa região da Macedônia. Então essa igreja, ela era muito numerosa e ela também era populada por gentios e por judeus. Então sempre teve aquelas, vamos dizer, as discussões de que os gentios tinham que deixar as suas práticas, deixar os seus hábitos naturais, aquilo que até então era cotidiano e talvez até mesmo sagrado para eles, também com a nova verdade dos judeus que tinham a palavra de Deus, a forma como eles acreditavam que precisavam viver, os seus rituais. E agora Paulo tem que pegar essa igreja e colocar eles tudo juntinhos, chegar para os gregos, chegar para os gentios e falar: ei, essa forma que você vivia não é a melhor forma, você precisa viver da melhor forma, da forma exata que Jesus quer que você viva. E da mesma forma para os judeus de falar: olha, vocês têm uma parte do todo, mas vocês não entenderam o todo inteiro. Deixa eu mostrar para vocês o que de fato Jesus espera que vocês vivam. Então, nesse contexto, essa igreja, Paulo escreve essa carta mais com incentivo pastoral, doutrinário e também para elogiar essa igreja. Por ela ser uma igreja muito populosa, a segunda maior da Macedônia, ela foi uma da igreja onde, quando Paulo começou a pregar do evangelho, eles abraçaram a verdade de Jesus. Eles verdadeiramente entenderam e eles aceitaram o senhorio de Jesus, e grande parte deles se converteram, e grande parte deles começaram a viver aquilo que Jesus esperava que nós vivêssemos a viver, como um andar santo. Então essa igreja, a Bíblia diz lá no capítulo 1 que ela era famosa perante as outras cidades, as outras igrejas, pela forma como eles aceitaram a palavra e pela forma como eles viviam. Eles eram um exemplo para muitas outras igrejas. Faz sentido? Eles eram também uma igreja muito generosa. Várias vezes até na carta de Coríntios, Paulo agradece a igreja de Tessalônica por nutrir eles, porque eles eram uma igreja próspera, então eles abençoavam de forma generosa as outras igrejas menores, as igrejas que tinham dificuldade. Então, querendo ou não, Paulo está mandando essa carta para confirmar, sabe, para dizer, permaneçam nesse lugar, não se desviam, nós temos visto o coração de vocês, vocês são exemplo, vocês estão crescendo, todo o tempo na carta ele está dizendo, permaneçam sobre isso, continue assim, crescendo mais e mais, mais e mais. E aí nesse capítulo 4, Paulo pula dessa parte, da parte teológica, da parte de elogios, e vai para uma parte mais doutrinária. Ele vem para uma parte que ele vai dizer assim: olha, agora eu quero dizer, vocês já estão vivendo de uma forma que agradam a Deus, mas eu quero que vocês vivam de uma forma que agrade ainda mais a Jesus. E aqui ele está ensinando, então, ele está trazendo, direcionando um caso específico para essa igreja, um problema que ele tinha nessa igreja, ou na comunidade daquela igreja, para ensinar e mostrar para os cristãos como é que devemos viver uma vida que verdadeiramente agrada a Deus. E eu quero falar com você também sobre esses 3 pontos que Paulo fala. O primeiro ponto que Paulo fala é sobre impureza. O segundo ponto que Paulo fala é sobre amor fraternal. E o terceiro ponto que Paulo fala aqui é sobre nós viver uma vida compromissadas e responsáveis com as nossas próprias coisas. Amém? Então vamos comigo lá de novo na Bíblia, versículo 1 e 2. Finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continue progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Paulo está falando aqui, não basta permanecermos apenas na fé do Evangelho, mas devemos abundar na obra da fé. Ele está falando, não devemos apenas perseverar até o fim, mas devemos crescer melhor e andar de maneira mais equilibrada e próxima de Deus. Ele está falando que, como a fé, o conhecimento sem prática é morto. Faz sentido? Sim ou não? O apóstolo Paulo aqui está falando para essa igreja: continuem andando, continuem vivendo da forma que vocês receberam. Vocês ouviram do Senhor a forma de viver, vocês ouviram a palavra da salvação de Jesus, agora continue vivendo. O apóstolo estava ensinando eles a andar e não apenas a falar. Falar bem, sem viver bem, nunca nos levará até o céu, pois o caráter daqueles que estão em Cristo Jesus é estes: eles não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Concordam? Sim. Acredito que sim. Versículo 3: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santidade, que vos abstenhais de toda ou da prostituição. Neste caso, santidade, nós já fizemos uma série de pregações sobre isso. Santidade significa o quê? Vamos lá, vamos ajudar aí, gente. Vamos usar o cerebelo, né? O que é a santidade? Oi? Separado. Santidade quer dizer alguém que é puro, separado para Deus, exclusivo de Deus.
Faz sentido isso ou não? Quando nós nos santificamos no Senhor, nós estamos nos purificando de tudo aquilo que não é do Senhor. Estamos separados para Deus e não separados de Deus. Há uma diferença muito grande. Estamos separados para Deus, para estar com Ele. 1 Pedro 1,16 diz, a Bíblia está falando, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E se Paulo está falando que a vontade de Deus é que sejamos santos, nós aprendemos também através da Bíblia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ser santo é nós respeitarmos e obedecermos a vontade que é de Deus, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a purificação e a santidade para nós não é se eu quero ou não quero, é a vontade de Deus e nós precisamos nos submeter. Se nós queremos ver a Deus, nós precisamos ser santos. Ninguém verá a Deus sem santidade. Ninguém chegará mais próximo de Deus sem santidade. Essa é a vontade de Deus, e não importa se essa não seja a sua. Um discípulo, ele vive por disciplina e não por sentimentos. Amém? Nós falamos sobre isso. Quantos querem ver a Deus? Quantos querem caminhar mais próximo de Deus? Quantos querem estar mais pertinho do Senhor? Crescer em Deus? Se tornar tudo aquilo que Jesus quer que você se torne? A gente sempre fala isso, né? Eu quero tudo que Deus tem para mim. Então pega, santidade, bora, começa por aqui. Larga fora tudo que não presta. Desculpa, gente, às vezes eu me empolgo. Então está falando santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E deixa eu falar, santidade é a melhor coisa que nós temos para oferecer para um mundo caído. Santidade é a melhor coisa que nós temos para mostrar para as pessoas a veracidade e o senhorio e a glória e a presença de Deus. Porque, irmão, se você mostrar bênçãos, tem gente que é mais rica que você. Se você mostrar uma boa família, tem pessoas que têm uma família que não são cristãs, mas tem uma família mais santa do que muita gente está dentro da igreja. É ou não é? Mas santidade, pureza, compromisso, sabe, entrega para o Senhor, isso é inconfundível. Não tem como nós mascararmos santidade. Não tem como nós fingirmos santidade. Oh, eu sou santo. Não tem como. E Jesus espera uma igreja santa. Jesus, ele vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja pura, um corpo santo, um corpo puro, é ou não é? E quem vai estar lá naquela igreja? Ô, Fernando! Glória a Deus! Ainda bem que alguém me pegou essa. Eu gostei. Nota 10. E quem vai estar nessa igreja? O que é isso? Vou estar lá. E aí ele está falando, por que ele está falando sobre isso, sobre santidade? Ele está falando, versículo 3, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nesse contexto aqui, ele está falando o seguinte, para esse povo específico, esse povo de Tessalônica, havia os homens gregos abaixo de 30 anos, que eles não eram casados, eles não tinham compromisso, então eles se relacionavam com prostituta, com escravos e com pessoas do mesmo sexo. Eles eram deliberadamente impuros sexualmente. Eles eram tomados pelo seu desejo, pela lascívia, eles eram tomados pelos seus desejos e impulsos carnais, e então eles iam lá e se relacionavam com outras pessoas. Dessa forma, eles estavam trazendo impureza. Pensa sobre isso, sexo fora dos padrões de Deus, fora do casamento, ele fere o seu corpo, ele fere a sua alma, ele fere o Senhor e ele fere a outra pessoa também. Então ele destrói todos os ambientes, físicos, emocionais e espirituais também. Não estou dizendo, entre todos, esses é um dos piores, mas pecado não tem pecadinho, pecadão. Pecado é pecado, viu, irmão? Mano, eu não estou fazendo esse, mas estou fazendo outro. É pecado também. E ele está falando para você o quê? Que Deus, ele não faz parceria com a impureza. Deus não faz parceria com o pecado. Deus não faz parceria com a escuridão. Faz sentido isso? Ele está direcionando para essa igreja: sejam santos e abstenham de toda a impureza. Toda a impureza. Nós somos escolhidos para a salvação pela santificação do Espírito de Deus em nós, e Deus não apenas exige santidade no nosso coração, mas também pureza em nossos corpos, e que nos purifiquemos de toda imundícia, tanto na carne quanto no Espírito. Paulo estava
adressando, né? Porque é addressing, né? O problema, né? Mas eu não sei trazer essa palavra para o português. Mas ele estava direcionando, pode ser que eu acho que é a mais parecida, direcionando um problema específico dessa igreja ou dessa comunidade, mas que muitas vezes pode ser tratado para os nossos dias de hoje, né? Porque essa questão sexual também é muito forte nos nossos dias de hoje. Mas vamos ser um pouco mais genérico, toda forma de pecado e de impureza. Deus, ele não habita aonde está o pecado. Ele é poderoso para te tirar dessa situação, ele é poderoso para te tirar dessas circunstâncias, mas ele não faz parceria com o pecado. Deus é tão santo, tão maravilhoso, que ele fala assim: se você escolheu o pecado, ok, então eu saio, fico aqui, de longe. Ele não se afasta de nós, ele não deixa de insistir em nós, mas basicamente ele só dá um passo para trás e fala assim: foi a sua escolha, porque ele não vai habitar no mesmo lugar. E nós já sabemos pela nossa própria vida, não precisamos nem muito na história da Bíblia, podemos olhar para a nossa própria vida, se nós não permanecemos no lugar onde Deus está, a nossa vida é uma ladeira abaixo. É ou não é? A gente até sustenta o topo por algum momento, por um pouquinho só, mas vem um vento um pouquinho mais forte, irmão, pode ter até aquele coisinha do esqui, aquele que segura na neve, não tem como. Faz sentido isso? Nós precisamos entender que uma igreja de discípulo, uma igreja que Jesus espera, a noiva que o Senhor verdadeiramente espera, o tipo de pessoa que Jesus verdadeiramente espera, é o tipo de pessoa que anseia por santidade, que anseia por um caráter transformado, que verdadeiramente não faz parceria com o pecado, que não faz parceria com a impureza, que não é de Jesus no domingo, mas de qualquer outra coisa durante a semana, mas que verdadeiramente é do Senhor 24 horas por dia. Que se a pessoa olhar para você de manhã, ela vai falar: vi Jesus. Se ela olhar para você de tarde, vi Jesus. Se ela olhar para você de noite, vi Jesus. Se ela olhar para você na quarta, vi Jesus. Depende, se é na hora do jogo do meu time ele estiver perdendo, eu falo: Jesus, me ajuda. Mas verdadeiramente Jesus espera uma igreja pura. Se nós queremos viver uma vida que queremos agradar a Deus, o primeiro passo é sermos puros. Quanto de pureza hoje nós estamos verdadeiramente buscando no Senhor quando nós estamos indo para o nosso secreto para orar? E o quanto de bênção nós estamos pedindo para Deus quando nós estamos indo no nosso secreto para orar? Faz sentido isso? É uma coisa que eu aprendi. Seus rebecos estão aqui, eles podem me ensinar. Seus rebecos são os pais dos rebecos. Desculpa, vocês são os pais dos Marquinhos, né? Seus Marcos estão aqui. Não, brincadeira. Qual é o seu nome? Luiz e Marlene, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Vamos dar uma salva de palmas para os pais do Marquinhos. Tu não, líder. Glória a Deus pela vida de vocês. O filho de vocês, não, é uma benção, tô brincando. Marquinhos é maravilhoso. Não, os seus rebecos, eles estão aqui, eles podem me ajudar. Quantos anos de ministério vocês já têm mesmo? Desculpa. 36 anos que eles são pastores de uma igreja em São Barueri. Glória a Deus pela vida deles. Deus tem feito grandes coisas lá e que continue fazendo em nome de Jesus. Mas eles podem dizer com mais propriedade do que eu. E eu nem vou olhar para eles para não incentivar eles. Mas a gente aprende que quando nós vivemos de uma maneira mais intencional, santa com o Senhor, buscando pureza, buscando de fato ter um relacionamento íntimo com o Senhor, nós não precisamos nos estressar muito para pedir as bênçãos de Deus. Elas vêm no pacote. É ou não é? Deuteronômio 28 diz: se nós obedecemos ao Senhor e permanecemos santos, as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. A gente spend too much time. A gente gasta muito tempo querendo a manifestação de Deus do que própria santidade que Deus realmente quer de nós. Que discípulo é esse que não quer ouvir o que Deus, a palavra do mestre, e seguir? Mas ele quer dizer para o discipulador o que ele quer. É ou não é? Vamos movendo, porque senão já é meio-dia, 7, misericórdia. Vai acabar, gente. Em algum momento vai acabar e nós vamos estar na glória com o Senhor. Então ele está falando: olha, sejam santos, em primeiro lugar, sejam santos, para que vocês continuem sendo essa igreja de exemplo, para que vocês continuem sendo essa igreja que as pessoas tenham como exemplo, que permanecem santos, vivendo pela palavra do Senhor, crescendo cada vez mais. Sejam santos e se apartam de toda impureza, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Olha, isso aqui é muito forte, gente. Versículo 5: não com desejo de lascívia ou desejo excessivo sexual como os gentios que não conhecem a Deus. Basicamente Paulo está falando: ei, parem ou não vivam de forma impura como aqueles que não conhecem a Deus vivem.
Basicamente ele está dizendo, cara, existem pessoas que estão dentro da igreja, falam que são de Jesus, levantam as mãos para adorar o Senhor, mas da mesma boca que profere, eu Senhor, eu te amo, é a mesma boca que só fala maldição, que só lança palavra de destruição. A mesma mão que abençoa o Senhor é a mesma mão que faz um monte de coisa errada durante a semana. Não vivem de forma que, ao olhar para você, em vez de ver Jesus em você, veja mais do mesmo, mais do mundo na sua vida. Faz sentido isso? É isso que ele está falando aqui. Eu acho muito incrível as cartas de Paulo, porque ele tem essa tensão pastoral de amor pela igreja, né? Ele fala, cara, não vivam, porque no final de tudo, vocês não estão glorificando ao Senhor, que é o motivo pelo que você sai de casa, é o motivo da fé de vocês, é o centro da fé de vocês. Vocês não estão sendo congruentes com isso, vocês não estão crescendo, vocês estão sendo famosos, sim, vocês estão dando testemunho, mas não é um bom testemunho. Mas eu creio que isso são em outros lugares. Nessa igreja não. Amém. Nessa igreja só tem gente santa. Amém. Pura. Na verdade, em todas as igrejas só tem impureza no mundo. Mas Jesus vai lá salvar eles. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí vem mais uma pergunta para nós rapidinho. Será que hoje a forma como nós estamos vivendo, alguém que olha para nós, ou até mesmo se Deus olha para nós, ele acha que a gente está vivendo mais parecido com o modelo de cristão que ele espera que nós venhamos a viver, ou como um gentil qualquer, ou como alguém que não conhece ele, ou que não tem relacionamento com ele? Sabe, essas palavras, essas frases de reflexão não é para a gente expor a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa impureza, porque sem Deus nós somos todas essas coisas, mas Deus está nos chamando para alinhar o nosso coração, para que a gente possa nos ajustarmos e estarmos no lugar onde Ele quer trabalhar em nós para vivermos coisas maiores com Ele, onde Ele quer nos purificar e nos limpar para que Ele leve a gente para um próximo nível. Sabe, Deus não quer que a gente fique só no raso, Deus não quer que a gente fique no mesmo lugar de sempre, Deus quer fazer com que a gente cresça de glória em glória, amém? Se você está no mesmo lugar há muito tempo e você está confortado com isso, a aguinha está começando a ficar muito morna, sai daí, pelo amor de Jesus. Ou seja fria ou seja quente, mas morno não. Versículo 6, e que nesta maneira ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então ele está dizendo que o Senhor castigará todas as práticas de impureza. Deus não tolera impureza e injustiça. Deus, Ele é amor, amém? Deus é top, é ou não é? Mas Ele é justo. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de ira. Esse é o paradoxo divino de Deus. A gente olha às vezes o Velho Testamento, né, e fala, ai, Deus é bravo. Não, Deus é justo. Amém? Nós precisamos entender que a justiça dEle é a melhor coisa para nós. Mas Deus, Ele é justo. Mas a misericórdia de Deus supera a sua justiça. Faz sentido isso? Porque se Deus aplicasse verdadeiramente a justiça dele em nós, nós estávamos todos consumidos. Mas o amor dele por nós trouxe a misericórdia junto. Ele não deixou de condenar o pecado na nossa vida, nós passamos pela consequência, mas Ele aplicou a sua justiça em Jesus para que a gente pudesse ser puro, salvo e ter acesso a Ele novamente. Ele aplicou a justiça de fato no seu Filho, no seu único Filho, mas aplicou a misericórdia para conosco, para que a gente pudesse ter acesso a Ele novamente. Mas o fato de Deus ter nos dado liberdade não quer dizer que nós temos que usar ela de forma como libertinagem, de qualquer forma, de qualquer jeito. O fato de Deus ter nos dado a liberdade é para que sobre esse lugar agora, sem culpa, sem condenação, sem julgamento, a gente seja aquilo que Ele verdadeiramente quer de nós, e a gente viva aquilo que Ele espera que a gente viva. Glória a Deus. Amém? Amém. Faz sentido isso? Amém. Quantos amam a justiça de Deus? Amém. Mesmo quando a gente não entende. Amém. O amém ficou menor, né? O amém ficou menor, amém. Mas glória a Deus, vamos chegar lá. Glória a Deus, estamos indo. 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. E aqui Paulo está fazendo um paralelo, como eu disse, que ele tem os judeus e os gentios, ele está falando, olha, a lei de Deus, o Velho Testamento, proíbe toda a impureza, e o Evangelho, o Novo Testamento, exige uma pureza ainda maior. O Evangelho, seguir a Jesus, nos chama da impureza para a santidade. Se eu não estou buscando santidade, eu não estou vivendo o Evangelho. Se eu não estou buscando salvação em todas as áreas, não a salvação evento que eu aceito e sou salvo, mas a salvação que é o processo contínuo de ser purificado, de ser um reflexo de Cristo na terra, eu não estou vivendo o Evangelho.
Amém? 8. Dessa maneira, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Nossa, eu fiz isso aqui na Bíblia, achando que eu ia dar um iPad aqui, ó. Dessa maneira, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Ele está falando que o desprezo da lei e do Evangelho de Deus é o desprezo do próprio Deus. Aquele que despreza a correção, aquele que despreza a exortação, aquele que despreza o chamar a atenção que vem da palavra de Deus, seja através da lei, seja através do Evangelho. Quando você rejeita uma primícia do Senhor e um comissionamento, um mandamento de Deus, você está desprezando o próprio Deus. Embora seja entregue por homens, essa é a palavra de Deus, nós não podemos desprezar. Quanto nós temos de capacidade no nosso coração de ouvir uma palavra de exortação, de ouvir uma palavra de confronto do Senhor, e nós de fato não desprezarmos ela, mas nós obedecemos, nós de fato caminhamos em direção a isso. Isso é importante, sim ou não? Porque ele está falando, dessa maneira você está rejeitando não ao homem, mas a Deus, que te deu o Espírito Santo. Deus deu aos cristãos o seu Espírito, insinuando que todos os tipos de impureza entristecem o Espírito Santo de maneira especial e provocam a se retirar de nós. E também o Espírito Santo nos é dado para nos armar contra pecados e nos ajudar a mortificar as obras do corpo para que possamos viver. Deus é tão maravilhoso na sua onisciência e na sua soberania, que Ele nos tira de toda a impureza, nos perdoa e nos dá o selo do seu amor, a garantia, o penhor da eternidade. Ele nos dá o seu próprio Espírito para colocar dentro de nós, para continuar nos ajudando a viver em pureza, para continuar nos ajudando a viver em santidade. E eu quero falar uma coisa para você: quantos amam o Espírito de Deus? Amém. Quantos querem mais do Espírito Santo de Deus? Amém. Quantos querem crescer e serem cheios do Espírito Santo? Amém. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais cheio de Deus eu sou. Amém? Deixa eu falar para você, todas as vezes que nós pecamos, nós escolhemos a impureza ao invés da santidade, nós entristecemos o Espírito Santo, nós inibimos o agir dele na nossa vida, nós dizemos um não para ele, para que pare de fazer o que você está fazendo, que eu quero assumir o controle. Deus deu o seu melhor, o seu Filho, que era o seu melhor, e o seu próprio Espírito para nós. E muitas vezes nós estamos desprezando isso. Faz sentido? Nós estamos desprezando o próprio Espírito de Deus. Romanos 8,13 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, com a impureza, com os seus desejos, com a sua vontade, e não ser um discípulo disciplinado que vive a vontade de Deus, se vocês viverem de acordo com a tua carne, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer a tua vontade, os atos do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha isso, cara. Nós falamos semana passada no livro de Hebreus que Deus corrige os seus filhos. Se Deus está te corrigindo, você é filho. Se Ele não está te corrigindo, você é bastardo. Então Deus só dá o Espírito Santo para aquele que Ele chama de filho, para aquele que tem intimidade, para aquele que está na família. Olha o quanto que Deus coloca de expectativa em mim e em você, de nos chamar de seus filhos e de dar o seu Espírito. Faz sentido isso? E a pergunta é: como nós estamos honrando isso que Ele está nos dando? Como nós estamos sendo bons mordomos de toda essa excelência de Deus disposta para nós? Sim ou não? Então, nesse primeiro contexto, Paulo está nos chamando, e a primeira coisa sobre ser uma igreja de discípulos é: galera, nós precisamos buscar santidade e pureza. Não tem como nós dissermos que somos discípulos de Jesus com o coração impuro e com as mãos sujas. Que Deus possa purificar o nosso coração e limpar as nossas mãos diante dele. Amém? Dar-nos um coração reto, dar-nos uma vida verdadeiramente submissa e obediente a Jesus. Porque mais do que Deus precisa de nós, porque às vezes a gente acha isso, né? É o desespero nosso. Nós precisamos do Senhor. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver sobre Ele. Nós estamos aqui por causa dEle, nós respiramos por causa dEle, nós temos sonhos por causa que Ele coloca em nosso coração, nós temos uma família porque Ele nos abençoou com isso, nós temos um trabalho porque Ele que nos deu, nós temos um sorriso porque Ele é parte da essência dEle colocada em nós, nós temos a capacidade de pensar porque é o dom do Senhor.
Então tudo que nós somos e temos é do Senhor. A nossa vida foi feita para glorificar a Ele. Eu não tenho controle de nada, Ele está no controle de todas as coisas. No momento que eu disse, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, acabou, agora é Ele, não sou mais eu. Faz sentido isso? Então não tem como ser discípulo de Jesus se essas palavras não fizerem sentido com a sua vida. Primeiro ponto para ser discípulo de verdade é ser santo, é ser puro, é buscar a santidade. Amém? Próximo passo, rapidinho. Versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Amor fraternal quer dizer carinho forte, quer dizer interesse real pelo outro e quer dizer ponto sacrificial pelo outro. Quando ele está falando, continue para essa igreja do amor fraternal, continue se interessando verdadeiramente pelo outro, continue amando o outro, a ponto que, se preciso for, se sacrificar pelo outro. Essa igreja fazia isso muito bem, nós já falamos ali no início, era uma igreja que ela amava ser generoso, ajudar as pessoas, amar as pessoas, ter os interesses todos divididos com todos. E aí Paulo está falando que continuem no amor fraternal ao qual vocês foram instruídos por Deus. A nossa capacidade de amar ao outro de forma real, pura e genuína só pode ser ensinada por Deus. Faz sentido isso? Não há capacidade em nós de verdadeiramente amar as pessoas sem Deus. Eu não consigo amar o outro de verdade sem Deus me ensinar a amar. É a mesma coisa que eu não consigo perdoar alguém se eu não entender o perdão de Deus. Porque se alguém me ferir, se alguém me machucar, pela minha justiça humana eu vou querer retribuir da mesma forma. Mas aquele que foi muito perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Eu só consigo amar ao outro independente dele ser legal, top, bom, certo, errado, laranja, verde, amarelo, colorido, não importa. Eu só consigo amar ao outro quando eu entendo o quão amado eu sou por Deus. E esse entendimento me capacita a amar o próximo. Deixa eu te falar uma coisa, uma igreja de discípulos, primeiro de tudo, ela tem que ser santa. Segundo, ela tem que se interessar pelo outro, ela tem que amar os outros, independente das diferenças, independente do posicionamento. Uma igreja de discípulos ama todas as pessoas, inclusive seus inimigos. Jesus nos comissiona isso, né? E como é que nós estamos com isso? Com aquela pessoa que nos machuca, que nos fere, que não concorda com a gente, que não gosta de nós, enfim, ou que a gente acha que por algum motivo é diferente de nós. Será que nós estamos amando essas pessoas? O nosso inimigo, né? Será que nós estamos amando ele ou desejando algumas coisas não tão boas? Como está o nosso coração em questão a isso? Porque se eu sou discípulo de Jesus, tem que ter um amor fraternal no meu coração, amém? Ou não é, Marquinhos? O que você acha? Você tem um amor fraternal para a Lisa, essas coisas aí? Mas aí é fácil também, né? O amor dessa igreja de Tessalonicenses era tão grande e que verdadeiramente foi Deus que os ensinou, que o seu amor não apenas ficou para sua casa, sua família, sua comunidade ou sua cidade. O amor deles se espalhou por toda a Macedônia. Ou seja, somente Deus pode nos ensinar a amar as pessoas que nós não conhecemos e até mesmo os nossos inimigos. E isso é mostrar que somos discípulos de Jesus. Amém? Mateus 22, do 37 ao 39 diz, Jesus falando, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este, ame ao seu próximo como a si mesmo. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque tem gente que nem tem amor próprio, tem gente que nem se ama. Poxa, sabe, isso é uma outra coisa que você precisa entender, cara. Se você não tem amor próprio, se você não se ama, se você se vê de uma forma inferior, se você tem falta de identidade, cara, busca intimidade e santidade no Senhor. Pois ali Ele te revela quem verdadeiramente você é. Ele te mostra que você é amado. Ele te mostra que você é importante, sim. Ele te mostra que Ele se entregou numa cruz para que você pudesse ter acesso a Deus. Não porque você é melhor, é porque Ele te quis e Ele te ama. Então, se você não consegue amar alguém, obviamente você não vai conseguir amar o outro. Mas se você consegue amar você, se você tem amor por você, respaldado do amor de Deus, você tem que ter capacidade de amar o outro. Nós temos que ser uma igreja que verdadeiramente ama as pessoas, se importa pelas pessoas, amém? Uma igreja num corpo, um geral, não apenas Lagoinha, toda a igreja do Senhor, o corpo de Cristo na terra, tem que ser o tipo de igreja, o tipo de pessoas que se relaciona e se importa com pessoas.
Eu entendo, às vezes a gente não vai conseguir estar em todos os lugares, a gente não vai conseguir estar com todas as pessoas ao mesmo tempo, às vezes a gente não vai conseguir falar com todo mundo ao mesmo tempo, às vezes a gente não vai conseguir dar a atenção que todas as pessoas merecem, porque tem muitas pessoas, eu falo tanto individualmente, como a sua vida, os seus relacionamentos com as outras pessoas, mas o fato de nós talvez não conseguirmos dar tanto tempo, não desconsidera o quanto nós amamos essas pessoas. Amém? Amém. Nós precisamos amar uns aos outros, irmãos. Paulo está falando, uma igreja verdadeira de discípulos, uma igreja que de fato cresce no relacionamento público e crescente com Jesus, ama, porque quando nós amamos aos outros de forma imparcial, de forma indiferente, mas respaldado do amor de Deus, nós estamos provando para o mundo lá fora quem é o nosso Senhor. Um mundo que hoje só prova ódio, um mundo que muitas vezes tem um amor por interesse, um amor com segundas intenções. Aquele que é do Senhor, ele até se sacrifica pelo outro, sem esperar nada em troca. Aquele que é do Senhor ama as pessoas, independente se vai ganhar alguma coisa ou não vai, independente se vai ter algo em troca ou não, independente se a pessoa vai sair te dando um elogio ou não. Às vezes você vai amar alguém, você vai ajudar alguém, em vez de te elogiar, ela vai sair falando de você. Uma glória a Deus por isso, a nossa recompensa vem do Senhor. Nós precisamos apenas nos fortalecer no Senhor, não precisamos esperar nada de ninguém a não ser do Senhor. No meio do caminho nós somos abençoados, no meio do caminho nós somos realmente reconhecidos por alguém, as pessoas veem os valores que nós carregamos, mas isso tudo tem que ser para que quando chegar em nós a gente leve para o Senhor e dá a glória para Ele, amém? Último ponto que eu quero falar é o seguinte, versículo 11 e 12, e esse na minha opinião, para nós eu acho muito importante. Os outros são importantes, mas esse também é muito importante. Versículo 11 diz, Paulo está falando para essa igreja: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente. Diga isso, viver tranquilamente. E cuidar do que é vosso. E trabalhar com as próprias mãos. Como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Olha que interessante isso aqui que eu achei num comentário bíblico do Matthew Henry. Ele é muito bom comentarista bíblico. Ele diz o seguinte: neste fato, nesta parte, Paulo está falando sobre quietude e diligência em nossos chamados. Ele está falando o seguinte: o apóstolo exorta a estes deveres, que eles, este público, deviam estudar e aprender a ficar quietos, ter um temperamento calmo e quieto, e um comportamento pacífico e quieto em nossas mentes, com paciência para possuir nossas próprias almas e ficar quieto com os outros. Primeiro ponto, ele está falando, nós ficar quietos é nós aprendemos a acalmar a nossa mente, ter um temperamento calmo diante do Senhor, pacífico em nossas atitudes, com paciência para possuir as nossas próprias almas. Esse paciência para possuir as próprias almas quer dizer, aprendemos a ter domínio próprio. Domínio próprio, estamos juntos aqui? Sim. Aprender a ter domínio próprio. E aí ele continua falando, e ficar quieto com os outros, uma disposição mansa e branda, gentil e pacífica, não dado a contenda ou divisões. Satanás está muito ocupado para nos inquietar, e temos isso em nossos próprios corações, que nos expõem a ficar inquietos. Primeiro ponto que ele está falando, falar em viver em quietude, é busque ser uma pessoa mansa, pacífica, com um bom temperamento, com domínio próprio e com a paz que excede todo entendimento no seu coração. Não fique se inquietando olhando demais para o lado. Não fique se inquietando olhando demais para a vida dos outros. E também não fique inquieto olhando demais para a sua vida. Continue pacífico, calmo, olhando para o Senhor, e aquilo que o Senhor está falando para você, se envolva com isso. Faz sentido? É isso que ele está falando, tem uma vida calma. Não fica tendo inquietude demais, porque o diabo está ocupado em nos inquietar. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, cara. Quando a gente está num grupo de pessoas, numa família, é normal, gente, pensa, vamos abrir um pouco a mente aqui. Nós temos uma igreja de 100 pessoas, nós estamos aqui, pouco mais de 100 pessoas nessa manhã. É muito difícil ter duas pessoas que pensam parecido. É muito difícil ter pessoas que têm o mesmo comportamento. Então são 100 pessoas que têm um pensamento diferente, um comportamento diferente, uma mania diferente, um vício no bom sentido, né? Algo que faz costumeiramente. E às vezes a gente se preocupa demais com isso. E em vez de
nós prezarmos pela paz, pela calmaria, pela quietude, pelo bom funcionamento do corpo, para com que a igreja, as pessoas olhem para nós e vejam a igreja de Deus que trabalha em unidade, não é unicidade. Único é só o Senhor. Ele não fez todo mundo igualzinho, replicou todo mundo. Ele nos chamou para vivermos em unidade, ou seja, com as nossas diferenças, com os nossos jeitos singulares e particulares que Ele nos deu, a gente possa viver em unidade. Unidade é juntos para o mesmo alvo, para o mesmo lugar. Faz sentido? Então ele está falando aqui, poxa, vivem quietos, vivem pensando calmos, pacíficos, não olhando demais para o lado, mas olhando para você, olhando para o Senhor e o que o Senhor está fazendo. E se você ver algo ruim, algo diferente, ok, entenda de Deus, conversa com a pessoa, entenda de Deus se é o seu lugar de fazer isso, mas preserve pelo bom andamento do corpo, da família, preserve por isso. Faz sentido? E a segunda parte que ele fala, que ele está falando, a primeira é quietude, a segunda é diligência em seus chamados. E aqui é importante para nós. Ele diz, faça o seu próprio negócio, ou seja, cuide da sua própria vida. Aqueles que são intrometidos nos assuntos de outros homens, geralmente têm pouco sossego em suas próprias mentes e causam grandes distúrbios entre os seus vizinhos. Pelo menos eles raramente se importam com esta exortação que é para serem diligentes em seu próprio chamado e para trabalhar com suas próprias mãos. O cristianismo não nos dispensa do trabalho e de dever dos nossos próprios chamados particular, mas nos ensina a sermos diligentes nisso. Esse povo aqui, no meio dessa igreja, tinha alguns aristocratas cheios de dinheiro, que eles tinham possessões de terras, e eles não queriam, eles julgavam quem trabalhava com as suas próprias mãos, julgavam quem trabalhava na terra. Só que o trabalhar com as suas próprias mãos era uma das fontes primárias daquela região e daquelas pessoas. Então, por causa disso, por causa dessa distinção no meio da igreja, de alguns falar, você trabalha com as mãos, você é inferior, você é menos, ou você não trabalha com as mãos, você é demais. Para eles olharem demais para o outro e não para si mesmo, começou a ter distinções e divisões no meio da igreja. E aqueles que trabalhavam com as mãos, começaram a ser ofendidos, começaram a deixar de trabalhar, começaram a achar aquilo como fosse algo impróprio, pararam de produzir, pararam de trabalhar, se tornaram o quê? Preguiçosos. Preguiçosos ele está falando. Então ele está falando aqui para eles aqui, olha, sejam diligentes em seu próprio chamado e trabalhar com seus próprios negócios. Cuida da sua própria vida. Não importa o que os outros estão falando para você, não importa se Deus está te falando, se Deus está te chamando, se Deus está te comissionando para aquilo, cuide disso. Pare de criar distúrbio entre os seus irmãos. Por isso, viver dignamente é o que? Caminharmos honestamente, decentemente e com crédito, em relação aos que estão de fora. E isso será para agir como convém ao Evangelho e obter uma boa reputação daqueles que são de fora, que ainda não conhecem Jesus. Quando nós nos relacionamos com o nosso chamado, com o nosso trabalho, agora Paulo está falando sobre a vida cotidiana da pessoa. Quando nós nos envolvemos com o nosso chamado, com o nosso trabalho, com aquilo que Deus está fazendo em nós e movendo em nós, nós somos honestos, nós somos diligentes, nós somos obedientes ao Senhor, nós nos relacionamos com aquilo que Deus está fazendo, nós ganhamos crédito diante do Senhor e diante dos homens. Deus olha para nós e fala, poxa, servo bom e fiel. Os homens olham para nós e veem pessoas honestas, veem pessoas firmes, veem pessoas verdadeiras, veem pessoas trabalhadoras, veem pessoas que dão um bom exemplo, veem pessoas que se relacionam com aquilo que Deus está fazendo. Faz sentido isso ou não? Sim. Não são pessoas que olham demais para o lado, mas se relacionam com aquilo que Deus está fazendo. E mais ainda, ele ainda fala, viveremos confortavelmente e não teremos falta de nada. As pessoas muitas vezes, preste atenção nisso, por ouvir demais, muitas vezes por não prestar atenção na sua própria vida, na sua própria história, naquilo que Deus está fazendo com você, as pessoas muitas vezes acabam sendo preguiçosas, acabam deixando de se preocupar com sua própria vida, com seus próprios problemas, com suas próprias responsabilidades e começam a não fazer mais nada, a só olhar para o lado, olhar para o outro e se tornam pessoas preguiçosas e se colocam em circunstâncias estreitas e se reduzem a grandes dificuldades. E aí então elas ficam sujeitas a desejos, mas quando são diligentes em seus próprios negócios,
elas vivem confortavelmente e não têm falta de nada. Eles não são pesos para os seus amigos, nem escândalos para estranhos. Eles ganham o seu próprio pão e têm o maior prazer em fazê-lo. Paulo aqui está nos chamando para ter uma vida quieta, mansa e prudente, focando em nosso crescimento, na nossa vida com Deus e o que nós estamos fazendo com Jesus. Basicamente o que Paulo está falando é, quando você não toma responsabilidade da sua própria vida, do que Deus está fazendo, você vai deixar algumas coisas em aberto. Você vai deixar alguns buracos. Você vai deixar de fazer algumas coisas. Você vai se tornar preguiçoso. Essas pessoas não queriam trabalhar. Eu quero falar uma coisa para você, irmão. Cristão que não gosta de trabalhar está errado também, viu? Cristão que é preguiçoso está errado também, viu? Nós temos que gostar de trabalhar, irmão. Deus nos chamou para reformar todos os lugares desse planeta. Nós temos que gostar de servir tanto a Deus e quanto os lugares que eles nos colocam, né? Não adianta ficar preguiçoso em casa esperando que o maná desça. O maná foi para aquele tempo, agora nós temos que correr atrás, viu? Aproveitei. Nós temos que nos relacionar, sabe? Nós temos que entender que o lugar de trabalho onde Deus nos colocou, Ele também quer nos usar lá. Ele quer converter o nosso chefe, a nossa chefe, os nossos amigos de trabalho. E basicamente é a forma que Deus nos deu para que a gente possa gerar provisão para nós mesmos. Deus não vai talvez colocar o dinheiro na tua carteira no final do mês, mas Deus vai te dar saúde para você trabalhar, Deus vai te dar alguém para te dar trabalho, Deus vai usar um trabalho para que você possa exercer os seus talentos, os teus dons, dar glória para o Senhor, mostrar que você é filho dele e você receber a sua provisão. A gente fala, Deus provém e espera. Vai ficar esperando. E aí ele chama atenção para o seguinte: quando nós somos esse tipo de pessoas preguiçosas, que não nos envolvemos com o nosso próprio trabalho, com as nossas próprias responsabilidades, nós não estamos sendo exemplo para quem está de fora. Não adianta a gente olhar para falar, para as pessoas falar, somos de Jesus, e as nossas atitudes no nosso ambiente de trabalho não mostram que nós somos de Jesus. Nós não somos diligentes, nós não somos honestos, nós não somos pessoas competentes, nós somos pessoas que têm compromisso, que se engajam com aquilo. Sabe, eu sei que a gente, a grande maioria, é estudante. Em alguns casos a gente faz trabalhos que talvez não é o melhor trabalho que a gente gostaria de fazer. Mas, sabe, seja fiel ali onde Deus te colocou. Não fala isso, né? Não coloca a hora a mais no teu invoice. Mas ao mesmo tempo, não dá call-se quando você está bem e você só quer fazer uma coisa diferente. Ao mesmo tempo, sabe, não fica matando tempo no seu meio de trabalho só para passar mais rápido. Você pode estar perdendo uma oportunidade de ser exemplo para os que estão de fora, porque eles estão nos observando. As pessoas, elas aprendem com os olhos. Elas aprendem com os olhos. E aí o que ele está falando, além de você não ser um exemplo para o que está de fora, você se torna um peso para o que está de dentro. Porque você vai começar a ter necessidades, você vai começar a pedir. Esses homens, por não querer trabalhar, por achar que o trabalho com as mãos era ofensivo demais, mesmo sendo a função principal deles, eles pararam de trabalhar, eles começaram a pedir, eles começaram a implorar por esmola e por dinheiro, ou até mesmo sugar do próprio grupo de pessoas, da própria igreja, do GC que eles tinham. Eles começaram a ser um peso, um fardo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tá tudo bem você ser um peso, ou você ser um fardo, se assim possamos dizer, enquanto você é imaturo na fé, porque você não sabe ainda, e está tudo bem, nós queremos te levar para esse lugar de maturidade, mas se você se considera maduro na fé, e você está sendo um peso para os seus irmãos, irmão, está na hora de crescer, está na hora do Pikachu evoluir. Mas o Pikachu não tem evolução. Mano, a gente usa aquela pedra de evolução, mas você vai evoluir em nome de Jesus. Essa é para poucos, né, o Pompeu? Só para quem é geek. Faz sentido isso? Pô, Jonathan, o que isso tem a ver com o GC, cara? Porque o GC, para acabar, é o melhor lugar para nós vivermos essas realidades, essas coisas que nós falamos. O GC é o melhor lugar para nós buscarmos santidade junto com os nossos irmãos. Primeiro, nunca negocie o seu relacionamento com Deus. Busque intimidade com o Senhor no seu secreto. Busque profundidade com Deus no seu secreto. Santidade com Deus no seu secreto. Mas como eu falei, nós aprendemos muito com o exemplo. Quando nós estamos com a nossa família no GC, quando nós estamos com os nossos irmãos, não apenas falando de Jesus, mas vivendo Jesus, nós conseguimos crescer de uma forma mais rápida. Nós conseguimos evoluir de uma forma mais rápida. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que a sabedoria está na multidão de conselhos, certo? Sim ou não? Mas quando nós estamos no meio de muitos exemplos bons e saudáveis, a nossa evolução, o nosso crescimento é mais rápido.
Então quando nós buscamos ao Senhor intimidade, em pureza, nós buscamos santidade no Senhor, nós vamos agora viver a vida com os outros, a gente começa a entender, Deus pediu santidade nessa área, mas eu não sei fazer sozinho. Opa, mas aquele meu irmão agora é santo e se tornou puro naquela área, deixa eu ver para ele o que ele fez, me ensina a viver como você está vivendo, me ensina o que você fez, e aí então nós estamos vivendo a santidade em família, e crescendo juntos e mostrando para o mundo o que é de fato ser uma família, o que é de fato se interessar uns pelos outros. E aí a gente passa para o segundo ponto, que é como igreja, mostrar o amor fraternal do Senhor, o interesse genuíno e verdadeiro pelo outro, o amor que só é capaz de ser vivido e exposto quando nós entendemos o amor de Deus por nós. Amém? E nós nos relacionamos com Deus e nós nos interessamos com a nossa própria vida, ou seja, eu entendo o que o meu irmão está vivendo, eu entendo que o meu irmão talvez precise mudar, eu entendo que o meu irmão talvez precise fazer alguma coisa, mas deixa eu ver, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida, porque uma coisa eu aprendi, e os seus Rebecas vão me ajudar de novo, pela última vez hoje. O fato de você estar vivendo de uma forma santa, o fato de você estar vivendo de uma forma que agrada a Deus, o fato de você estar sendo um discípulo genuíno com o Senhor, conforme você vai caminhando e o teu irmão vai caminhando do teu lado, tem vezes que você nem precisa falar para ele o que ele tem que fazer, ele vê as atitudes de você e ele automaticamente muda. Então a gente se preocupa demais muitas vezes em falar demais para o nosso irmão. Vamos nos preocupar em viver Jesus primeiro, e ao passo que vivemos juntos, os nossos irmãos vão se ajustando. Se ele te der o ouvido e te pedir a tua opinião, glória a Deus, vai lá. Mas se ele não te pedir, não dê. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos aprender a viver Jesus. E o GC é o melhor lugar, como eu disse, porque lá nós conseguimos viver a santidade, ter o amor fraternal. No GC, cara, a gente consegue colocar em prática os nossos dons, os nossos talentos. No GC a gente aprende a orar uns pelos outros. No GC a gente aprende a amar uns pelos outros. No GC já teve pessoas que contratou outra pessoa que estava no GC. No GC teve projetos que nasceram. No GC teve empresas que nasceram. No GC teve realidades que mudaram. Projetos sociais que foram mudados. Ministérios que foram criados. No GC foram novas igrejas foram plantadas. Essa igreja foi plantada por causa de um GC. E GC não é simplesmente um célula, uma forma de ser igreja. GC é quando verdadeiros cristãos, santos, puros, decidem fazer vida juntos. Decidem viver Jesus todos os dias, decidem se relacionar com o Senhor e autor da nossa vida, e decidem viver vida com os nossos irmãos. Não dá para a gente ser igreja só no domingo, temos que ser igreja todos os dias, como a igreja de Atos, que se reuniam no templo e nas casas, e por causa dessa forma, vivendo de forma santa, intencional, Deus acrescentava mais pessoas todos os dias a esta família. Conforme nós sermos santos e vivemos a vontade de Deus, Deus acrescentará pessoas a essa família. Amém? Quantos querem verdadeiramente viver e fazer parte de uma igreja de discípulos? De uma igreja pura, verdadeira e genuína? Começa individualmente por cada um de nós, amém? Vamos orar essa manhã para nós entregarmos esse culto para o Senhor, que a comida já está pronta. Eu sei que vocês estão com fome, mas o Brunão falou assim, cara, deixa eles ficar com muita fome porque tem comida para 5 dias. Ele falou, nós não somos ciganos, mas é aquelas festas que duram 3 dias. A banda do louvor não precisa subir, pode ser só o Diegão para fazer um fundinho aqui para nós orarmos. Só um fundinho para nós orarmos mais uns 40 minutos, brincadeira. Mas quantos foram abençoados por Deus nessa manhã? Quantos entenderam o que nós queremos passar nessa manhã como uma igreja de discípulos, sabe? O Senhor espera por uma igreja pura, santa, sem manchas, sem máculas. E Ele espera pela gente, amém? Nós vamos só orar para agradecer ao Senhor. Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor Jesus, por essa manhã. Queremos Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, pela Tua justiça, Senhor Jesus. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, até mesmo pelas Tuas palavras, que muitas vezes nós não queremos ouvir, ou talvez se torne dura em nossos ouvidos, Pai, mas é que são as palavras que verdadeiramente nos transformam, que verdadeiramente nos corrigem e nos alinham com a Sua vontade, que nos purificam e nos faz vivermos não a nossa verdade, não o nosso jeito de fazer vida, mas nos faz viver a
tua verdade, e você é o caminho, você é a verdade e você é a vida. Você é o jeito certo de ser vida, você é o jeito certo de ser cristão, você é o jeito certo de ser filho de Deus. Você é a verdade inabalável, a verdade imutável. O Senhor é inconfundível, Senhor Deus. Não há nada fora do Senhor ao qual nós podemos encontrar como verdade. E o Senhor é a própria vida. Se nós queremos viver, se nós queremos ter uma vida de verdade, se nós queremos de alguma forma sermos pacíficos, termos alegria, termos amor em nós, se nós de fato queremos ser alguém, Senhor Deus, com prestígio, alguém que verdadeiramente faz a sua vida ser importada, faz a sua vida ser relevante, nós precisamos entender que nós só achamos essa vida em Jesus. E quando nós pedimos para Ele essa vida, Ele nos faz um único e maravilhoso convite. Ele diz: você quer essa vida? Você quer uma vida intencional? Você quer uma vida com propósito? Você quer uma vida com significado? Você quer uma vida que verdadeiramente gera impacto? Você quer uma vida que move? Você quer uma vida que transforma? Toma aqui a minha, dá a tua para mim e pega a minha para você. Morre para você mesmo e vive para mim, porque sozinho você não sabe como viver. Mas glória a Deus que Jesus não nos deixa órfãos, Jesus não nos deixa sozinho, o Pai não nos deixa sem família. Ele vem ao nosso encontro, Ele nos transforma, Ele nos transforma. Por isso, Senhor Jesus, eu quero que você ore isso comigo. Eu quero que você diga assim: Senhor Jesus, não, com força, diga: Senhor Jesus, nos perdoe, Pai, se até hoje nós entendemos errado o que é ser um discípulo. Mas nós te pedimos, a partir de hoje, nos ensina a ser uma igreja de discípulos, um corpo que te glorifica, uma família que aponta para o Senhor, um exército que representa o seu Rei. Senhor Jesus, nos ensina a ser santo. Tira toda a impureza de nós, purifica o nosso coração, limpa as nossas mãos, dá-nos a tua mente e dá-nos o teu coração. Senhor Jesus, nos ensina a amarmos uns aos outros como o Senhor nos ama. Nos ensina a nos importarmos uns pelos outros como o Senhor se importa por nós. Nos ensina a amar os nossos inimigos, nos ensina a amar as pessoas que não gostam de nós, nos ensina a amar as pessoas que são diferentes de nós, para que o mundo saiba quem é o Senhor, para que o mundo veja o amor que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Jesus, nos ensina a acalmar a nossa mente, a acalmar o nosso coração. Dá-nos um coração pacífico, Pai. Nos ensina a nos importarmos apenas com aquilo que o Senhor está fazendo. Não nos deixe olhar demais para o lado. Não nos deixe olhar demais para o nosso irmão. Antes, Pai, diga isso, não desanime. Antes, Pai, de olharmos para o cisco do olho do meu irmão, me ensina e me ajuda a ver a trave que está no meu. Me ajude a ser um cristão honesto, comprometido, diligente, fiel, que te honra com aquilo que o Senhor tem nos confiado, com o nosso chamado, com o nosso trabalho, com as nossas responsabilidades, com aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. E nós oramos, Pai, que a partir de hoje, qualquer pessoa que olhar para mim, ou para essa igreja, ou para a igreja do Senhor na terra, possa reconhecer que há no céu um Deus tão maravilhoso,
o Senhor de toda a terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, assentado num trono de glória, com o coração cheio de expectativa para encontrar a sua noiva, que subirá aos céus, limpa, sarada, curada, purificada para a glória de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. 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 Glória a Deus. Santo é o seu nome, Jesus. Obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que você fique com a gente. Se você tem compromisso, se você não tem, desmarque. Mas fique com a gente nesse café, barra almoço, barra café da tarde, barra janta, eu não sei. Mas fique com a gente, eu te encorajo a ficar com a gente, a fazer conexões, sabe? A se conectar com pessoas, a se interessar uns pelos outros. Mais uma vez eu te encorajo, participe de um GC. Não é porque a gente quer, é porque a gente sabe que pode te transformar, amém? Amém. Que Deus abençoe o resto do seu domingo, em nome de Jesus, amém. Essas já estão prontas ali no ladinho ali, tá? Na canhota.